de todo o entendimento. Malaquias, capítulo 2, leremos do versículo 10 até o final do capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Versículo 11. Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó quem fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, ou é desses que ele se agrada? Ou, onde está o Deus da justiça? Oremos. Senhor amado e bendito, que o Senhor venha falar aos corações nesse momento, nesse tema difícil, mas que precisamos tocar, Deus, da presença do mal nesse mundo, possamos receber graça, sabedoria, paz e consolo do Teu Espírito Santo e direção para as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, como falava há pouco, fiz uma pausa de 2 domingos, preguei sobre Provérbios, estamos aí lendo um capítulo de Provérbios por dia, hoje o capítulo 25, a concluir no próximo sábado, que tem culto de consagração, então venha próximo sábado às 9h30, dia 1º de julho, para buscarmos a presença do Senhor. E aí, domingo passado, o diácono Valquir trouxe uma mensagem muito abençoadora sobre Marta e Maria, e agora retomamos a nossa exposição sobre o livro do profeta Malaquias. Eu li do versículo 10, mas eu queria focar especialmente no versículo 17. Eu vou falar praticamente somente de um versículo nessa mensagem, mas de um versículo que trata de um tema espinhoso, de um tema difícil, de um tema que gera muita angústia, muito sofrimento, e que estava acontecendo nos dias de Malaquias, que é o problema do mal. Por que pessoas que são tementes a Deus, pessoas que amam ao Senhor, pessoas que buscam honrar ao Senhor, por vezes passam por situações difíceis? Oramos há pouco por 2 famílias que perderam crianças, uma recém-nascida, filha de um colega meu de seminário, e uma menina de pouco mais de 2 anos, que também foi internada numa situação muito grave, que acabou partindo. A família até deu um testemunho muito comovente, dizendo que a menina sempre falava, o Senhor vai vir me buscar, o Senhor vai vir me buscar, e a família não entendia isso, achava isso normal de menina, e ela reconhecendo que dependia do Senhor, mas de fato o Senhor veio buscar a pequena Isabela. E por que essas coisas acontecem com famílias que temem ao Senhor? Por que alguém diz, coisas ruins acontecem a pessoas boas? Eu não gosto de falar assim, porque bom mesmo ninguém é. Como Jesus disse ao jovem rico, bom somente um, que é Deus. Mas por que pessoas que buscam viver uma vida correta, buscam cumprir seus compromissos, buscam honrar a Deus, por vezes passam por sofrimentos? Esse tema não está ausente das Escrituras, esse tema não está longe das páginas da Bíblia. Nós encontramos em diferentes momentos o justo passando por sofrimento, o justo sofrendo injustiças, o justo passando por dores, aquele que busca o Senhor sofrendo, por vezes na mão de pessoas ímpias, pessoas que não honram a Deus, que não temem a Deus. E por que isso acontece? Esse tema na teologia é chamado de teodiceia, que vem de 2 palavras gregas, que
que diz como se fosse Deus num tribunal, colocando Deus à prova para entender como Deus pode permitir que o mal exista no mundo. Como um Deus bondoso e todo-poderoso permita que exista tanta maldade no mundo. Essa questão veio muito à tona há anos atrás, por exemplo, quando uma grande tragédia devastou uma área grande lá na Ásia, salvo engano, por causa de um tsunami que, se não me engano, matou mais de 200 mil pessoas. Foi até feito filmes sobre esse relato. E naquela época pessoas se perguntaram, mas por quê? Se Deus é todo poderoso e Deus é todo bondoso, se Ele é um Deus bom, que é amor, que é misericordioso, se Ele tem poder para refrear o mal, por que Deus permitiu que essas coisas aconteçam? Todos aqui devem lembrar do tsunami, acho que foi em 2004, né? Não sei a data ao certo, por aí. Foi devastador, uma coisa horrível. Mas não precisamos ir tão longe. Vivemos numa cidade extremamente violenta. Frequentemente recebemos notícias de pessoas cujos filhos, cujos parentes foram ceifados na guerra do tráfico de drogas, ou mesmo num acidente, ou mesmo numa situação de violência em nossa cidade, uma cidade muito violenta. Como lidar com isso? Como lidar com o sofrimento? O reverendo Augusto Nicodemos, no seu comentário de Malaquias, ele diz que algumas respostas são apresentadas. Por exemplo, a resposta dos ateus, que falam, isso é simples, Deus não existe. Se Deus existe, como Ele permite que tanto mal exista no mundo? E a questão que se levanta é o seguinte, se Deus é todo poderoso, Ele tem poder para fazer qualquer coisa, e Ele é um Deus bondoso, por que Ele não impede que o mal aconteça? E os ateus vão dizer, porque Deus não existe, simples assim. Outros vão dizer, como um grupo que trouxe uma teologia nova, que não é bíblica, mas diz se basear na Bíblia, a teologia relacional, ou chamado também de teísmo aberto, que diz que Deus não sabe o que vai acontecer no futuro. E aí, na época do tsunami, alguns pastores dessa linha, que nós não cremos que seja correta, não tem base nas Escrituras, embora eles digam que tenha, disseram, não, Deus permitiu o tsunami porque Deus foi surpreendido assim como nós. Ele não sabia que ia acontecer aquilo. Então, ele não tinha como impedir. E tinha gente que ouvia esse tipo de gente. Tinha gente que cria nesse tipo de, com perdão da expressão, de balela. Mas isso virou uma teologia chamada teísmo aberto, ou teologia relacional, que Deus abriu mão da sua onisciência, de saber de todas as coisas, para poder se relacionar com a gente, assim como nós somos. Nós não cremos que a Bíblia ensina isso. Então, não cremos como os ateus, eu, um ex-ateu, que Deus não existe porque o mal existe. Não cremos como os teólogos do teísmo aberto, que o mal existe porque Deus não tem o controle, Ele não sabe o que vai acontecer no futuro, então Ele vai sendo pego de surpresa, assim como nós. Não cremos como algumas religiões orientais, salvo engano o hinduísmo, que crê que, na verdade, o mal não existe, como se fosse uma projeção da nossa mente, que a gente tem que rever as coisas e não crer que o mal existe. O reverendo Augusto Nicodemos diz isso. Mas cremos sim que o mal é real. Inclusive, nós evangélicos, irmãos, por vezes somos muito insensíveis. Às vezes você chega numa pessoa sepultando um ente querido, ao invés de você simplesmente dar um abraço ou dar uma palavra de consolo, tem sempre aquele irmãozinho que fala, irmão, isso acontece, você vai em frente, vai seguir em frente. Não chora não, que é assim mesmo. Fale isso para alguém que está chorando. Respeite o luto da pessoa. Claro, vamos estimular a pessoa a não se entregar ao luto, não se entregar ao sofrimento, não ficar curtindo a sua dor, mas respeite a dor alheia. Eu já vi algumas situações assim muito constrangedoras. Eu já fui a muitos sepultamentos, e especialmente na época da pandemia, às vezes aquela pessoa muito bem intencionada, aquela pessoa que às vezes você vê que é uma pessoa generosa, uma pessoa que crê no Senhor, uma pessoa que quer ajudar, mas muito infeliz nos seus comentários. Às vezes chega para alguém chorando a dor de estar perdendo e sepultando um ente querido e fala, mas isso é o fim de todos nós, todo mundo vai morrer um dia mesmo, segue em frente, aí você bota a mão na cabeça, meu Deus. A gente precisa entender e respeitar a dor do outro. E, inclusive, entender que a Bíblia tem espaço para isso também. Boa parte dos salmos são salmos de lamento, salmos de lamentações, em que o salmista não murmura contra Deus, mas ele lamenta em ver a situação difícil. Há um salmo que é chamado por alguns como o salmo mais triste da Bíblia, que é o Salmo 88, que termina ainda numa situação de lamento. Alguns começam com lamento, como o Salmo 13, e depois se torna em louvor, mas o Salmo 88 atravessa todo ele somente no lamento. Temos um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias, o profeta lamentando a destruição de Jerusalém. Então, o lamento é diferente da murmuração. Murmuração é você se queixar contra Deus, como fez o povo de Israel na saída do Egito. E lamentação é você apresentar para Deus uma situação real. Eu estou sofrendo, isso é dolorido, isso está doendo,
mas eu confio que o Senhor é soberano e está acima de todas as coisas. Então, nós não cremos, como os ateus, que Deus não existe porque o mal existe no mundo. Não cremos, como os teístas abertos, que o mal existe porque Deus não prevê o futuro. Nem cremos, como algumas religiões orientais, que o mal, na verdade, não existe. A gente tem que fazer uma reprogramação mental, digamos assim, para enxergar as coisas de outras formas. Cremos, sim, que o mal existe, que o mal é real, mas que Deus é todo-poderoso e todo-bondoso. E aí surge uma questão que é meio filosófica, mas tem uma aplicação muito grande na nossa vida, especialmente quando passamos por sofrimentos. Alguns questionaram um filósofo: se Deus é todo-poderoso e bondoso e o mal continua existindo, deve ser porque Deus é fraco. Deus não é tão poderoso assim para conseguir eliminar o mal. Se Deus tivesse poder mesmo, ele eliminava o mal de uma vez e acabava todo o sofrimento de uma vez por todas. Ou talvez Deus seja todo-poderoso. Ele tem poder para eliminar o mal de uma vez, mas ele não é tão bom assim, ele não se importa. Deixa as pessoas sofrerem, eu não estou me importando, não. Então, uns questionam: Deus talvez não seja tão poderoso assim para eliminar o mal de uma vez por todas. Ou não seja tão bom assim, ele seja um pouco indiferente. O mundo está sofrendo, mas eu não estou muito preocupado, não. Outros creem que Deus não é nem todo poderoso para eliminar o mal, nem tão bondoso assim. Então, ele não é capaz de eliminar o mal, ele não está nem aí para isso. Mas nenhuma dessas hipóteses está alinhada com as Escrituras. A Bíblia diz que Deus tem poder para eliminar o mal, que Deus é todo poderoso e que Deus é todo bondoso. Então, por que Deus permite que o mal continue existindo? Alguns entendem isso uma contradição. Porque se Deus pode eliminar, por que ele não elimina de uma vez? Mas a filosofia ou a teologia chama isso de um outro nome, chamado antinomia, que é quando duas coisas parecem ser contraditórias, mas elas podem conviver entre si. O fato de Deus ser todo poderoso e ser todo bondoso não quer dizer que Deus necessariamente tem que eliminar o mal agora. Vamos fazer um exercício aqui. Eu sei que essa palavra está meio filosófica, mas é importante a gente dar essa base filosófica para a gente chegar e entender quando passar por sofrimento. Tanto nós quanto pessoas com quem viemos a conviver ou lidar. Se Deus tivesse resolvido o problema do mal há 30 anos atrás, eu agora estaria no inferno. O Senhor me alcançou há 20 e poucos anos. Eu era inimigo de Deus. Estava, como Paulo diz aos Efésios, morto em meus delitos e pecados. Era um homem pecador, continuo sendo pecador, mas era um homem entregue ao pecado, um homem iníquo. Então, se Deus tivesse resolvido o problema do mal e extirpado todo o mal, ele teria me mandado junto. Eu estaria agora recebendo o juízo de Deus no inferno. Talvez você também. Talvez você há menos tempo. Talvez se há 5 anos atrás, se há 10 anos atrás, Deus tivesse dado cabo da humanidade por causa do sofrimento, nós não estaríamos na presença dele, pelo menos não o adorando, mas somente experimentando do seu juízo. Então, Deus é todo-poderoso. Deus é todo-bondoso. Isso não é uma contradição, uma antinomia. São coisas que parecem que não se conciliam, mas podem ser conciliadas. Mas ele tem um tempo, ele espera um tempo, ele age no tempo certo. E, por vezes, ele permite, sim, que os seus filhos passem por sofrimento. E a Bíblia mostra, por exemplo, um livro totalmente dedicado a isso, que é o livro de Jó. Deus mesmo declarou de Jó que ele era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus fala isso de Jó. Deus declara isso diante de Satanás, ainda assim aquele homem passou por todo aquele sofrimento. E no final, capítulo 42, ele afirma: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó sai do sofrimento conhecendo a Deus melhor. E certamente se conhecendo melhor também. Nos Salmos, o Salmo 73, um Salmo de Asaf, vá comigo lá no Salmo 73. O salmista Asaf questiona a Deus por causa da prosperidade dos maus. Salmo 73. Gostaria de ler todo esse salmo, mas o tempo não permite, sugiro que você leia depois em casa. Salmo 73, no início, começa assim: de fato, Deus é bom para com Israel. Ele sabia que Deus é bom para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Mas por que ele quase se desviou? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade
dos maus. Aí ele começa a falar que os arrogantes, os maus, eles não têm preocupações, têm corpo forte e sadio. Já viu você, às vezes, passando por uma luta de enfermidade, e aquela pessoa que não teme a Deus, não tem doença nenhuma, não tem nada, e você fala, meu Deus, por que eu que temo a Deus, busco a Deus, tento honrar a Deus de toda forma, passo por essas lutas, é aquela pessoa que não está nem aí para Deus, tem a vida tranquila. Asaf estava se questionando com isso. Pule para o versículo 13. Versículo 12, olha o que ele diz. Estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Ou seja, os ímpios estavam prosperando. E continua o versículo 13. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Olha o conflito aí do salmista. Ele começou a não adianta nada. Ser justo, fazer as coisas certas, não está adiantando de nada. Ele fala, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Ele fala, pensa uma besteira, mas vem aquela coisa. Não, peraí. Se eu tivesse falado isso, eu vou estar traindo a Deus. Versículo 16. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que, o versículo 17 é muito importante, entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Versículo 21. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Glória a Deus. Na hora que você pensar uma besteira, lembre-se que o salmista também pensou algumas besteiras. Mas logo ele atinou e falou, não vou deixar que minhas palavras, que meus lábios profiram essas palavras. Mas ele estava em amargura, ele estava se questionando, porque ele via o ímpio prosperando. Ele via o ímpio com saúde, o ímpio com riquezas, aquele que não teme a Deus sendo exaltado na sociedade, tendo tudo do bom e do melhor, e ele passando por sofrimento. Mas o que mudou foi quando ele entrou no santuário de Deus, quando nós entramos na presença de Deus. Então a resposta para o mal nem sempre vai ser termos todos os nossos problemas resolvidos, mas por vezes vai ser entrarmos na presença de Deus e reconhecermos o fim do ímpio. Porque o ímpio pode estar indo muito bem aos olhos do mundo, pode estar com uma vida muito tranquila, mas se ele não se voltar para Deus, ele encontrará destruição no final do seu caminho. E nós, por mais que estejamos sofrendo, estamos caminhando para a glória eterna, para novos céus e nova terra na presença de nosso Senhor. O salmista entendeu isso, mas ele sofreu, irmão. Jó entendeu isso. E alguns falam da paciência de Jó, Tiago mesmo. A epístola de Tiago fala da paciência de Jó, mas Jó teve seus momentos de conflito. Jó teve seus momentos de questionamento. Jó teve momentos, sabe por que Deus não me leva logo? Ele chega a amaldiçoar o dia em que ele nasceu e fala que seja maldito o dia que eu nasci, maldita aquela que me tirou do ventre, que me fez ver a luz, de tanta angústia, de tanta amargura no coração, mas ao final daquele processo, ele conhece a Deus face a face. Voltando para Malaquias, como eu tenho dito, fala do culto a Deus. E o que estava acontecendo? Esse sentimento, irmão, de que o mal está aí presente no mundo e que as pessoas que não temem a Deus, estão vivendo melhor do que a gente, isso afeta o nosso culto, que é o tema principal de Malaquias. Como eu tenho dito, Malaquias é uma denúncia que o povo estava desanimado, achando que Deus não estava o abençoando e estava cultuando a Deus de qualquer jeito, levando animais dilacerados, animais que podemos entender que eram carniça, quando deveriam trazer o melhor para Deus, servindo a Deus de qualquer maneira, e os sacerdotes estavam aceitando e deixando correr, e Deus levanta o profeta Malaquias para denunciar que o povo estava cultuando Deus de qualquer maneira. E quando eles viam povos como o Império Persa, que era poderoso naquela época, prosperando mais do que eles, quando eles veem as coisas funcionando para aqueles que não temem a Deus e eles em sofrimento, eles se questionam, que é o questionamento do versículo 17. Eles falam, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor. Onde está o Deus da justiça? O povo de Israel fazia um questionamento semelhante ao salmista, semelhante a certa forma o que fez Jeremias, semelhante ao que fez o profeta Abacuque. Eu preguei sobre o livro do profeta Abacuque, uma série algum tempo atrás, acho que ano passado, mostrando que o profeta começa questionando a Deus, Senhor, tanta violência, tanta coisa ruim acontecendo, e Deus responde a ele que as coisas iam piorar, e aí depois Deus mostra os seus propósitos, e aí ele faz aquele louvor,
aquele salmo de adoração a Deus, tão conhecido: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Depois de receber de Deus uma palavra dura, mas de confiar que Deus estava com seus propósitos bem firmes em suas mãos. O povo estava cultuando a Deus de qualquer maneira e sem ânimo para cultuar a Deus, porque pensava: eu temo a Deus e nada dá certo para mim. E há uma estrutura apenas no versículo 17, que eu falei nas mensagens anteriores, que acontece várias vezes no livro de Malaquias. Deus questiona o povo, Deus apresenta uma reclamação ao povo, Deus revela algo. Eu falei que são 3 R's. Deus revela, o povo refuta, o povo retruca e Deus refuta. Então, revela, refuta e retruca. Retruca e refuta. Por quê? Deus revela alguma coisa que o povo estava fazendo errado, o povo retruca, mas não é bem assim, normalmente com uma pergunta, e Deus refuta o questionamento deles. Nós vemos isso apenas no versículo 17, que diz: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras, e ainda perguntam: em que nós cansamos? Então Deus revela: vocês estão cansando o Senhor com esse discurso de murmuração, com esse discurso de reclamação, e aí eles retrucam: em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, Deus refuta: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Onde está o Deus da justiça? Irmãos, a Bíblia fala lá em Isaías 40 que Deus não se cansa nem se fatiga, mas a murmuração do povo estava cansando o Senhor. Deus estava cansado de ver, não que Deus se canse, você entende? A linguagem do profeta aqui é simbólica. Deus não aguentava mais ouvir aquele povo reclamando e falando: os maus se dão bem, os bons que passam por dificuldade. Onde está o Deus da justiça? E a resposta que Deus dá a Malaquias, nós vamos ver em maiores detalhes nas próximas mensagens, mas eu vou adiantar rapidamente aqui, tem a ver com o problema do mal. Porque o problema do mal é: se Deus é todo poderoso, se ele tem poder para acabar com o mal, por que ele não acaba de uma vez? E se Deus é tão bondoso, por que ele vê o mal e não faz nada? Mas a resposta nós encontramos aqui em Malaquias, já no capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E essa é uma palavra profética acerca de João Batista. Quando Deus está falando: eu vou tratar dos ímpios, eu vou tratar do mal, mas no tempo determinado por ele. Só que quando Deus vier, aí Deus faz uma pergunta que a gente vai ver mais em detalhes na próxima mensagem. A gente fica pedindo: Senhor, julga o mal, Senhor, acaba com o mal, resolve todas as coisas, mas lembre-se que quando Deus vier julgar toda essa terra, ele vai começar pela sua casa. O apóstolo Pedro disse que o juízo começa pela casa de Deus. Então, quando Deus vier para extirpar o mal desse mundo, quando Deus vier para derramar todo o seu poder, ele vai derramar toda a sua ira e vai começar por nós. E aí, estaremos preparados para estarmos diante de Deus? A gente muitas vezes pensa: Deus volta, Jesus volta, acaba com esse sofrimento, tanta angústia, tanta dor, tanta maldade, tanta gente sofrendo, tanta injustiça, tanta iniquidade. Vivemos num país muito injusto, num país onde há tantas coisas ruins acontecendo, mas se Jesus voltar hoje, estaremos prontos para encontrá-lo? Olha o que diz o verso 2. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Deus vai refinar o seu povo. Então ele vai voltar, Deus vai julgar o mal, Deus vai derramar o seu juízo sobre toda a maldade desse mundo. Os ímpios que não se arrependerem e não se voltarem para o Senhor sofrerão o juízo, a ira de Deus. Mas nós também seremos julgados. Então, na hora que a gente vê o mal e pedir a Deus que derrame o seu juízo sobre o mal que está sobre a sua vida, sobre uma pessoa, sobre um país, seja lá o que for, lembre-se, nós também prestaremos contas ao nosso Deus. E mais à frente, eles questionam novamente versículo 14. Versículo 13 e 14, também a gente vai ver isso mais à frente, só quero dar uma adiantada aqui. Capítulo 3, versículo 13. Vocês disseram palavras duras contra mim, Deus revela, diz o Senhor, e ainda perguntam, eles retrucando: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam.
Sim, eles tentam o Senhor e escapam. De novo, o problema do mal. Deus fala, vocês estão trazendo palavras duras. Deus revela, eles retrucam. Quais palavras? É inútil servir a Deus. Já viu alguém falar isso? Ah, vou para a igreja, mas não adianta nada, minha vida não muda. Parece que eu estou indo para a igreja, as coisas estão ficando mais difíceis. Parece que eu estou servindo a Deus, ao invés das coisas melhorarem, piorarem. É inútil servir a Deus. O que adianta? Ah, vou largar tudo e vou seguir o caminho. Mas o versículo 16 revela algo. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção os que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia, preste atenção a isso, que prepararei, futuro, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então, lê o versículo 18 em voz alta comigo, por gentileza. Então, mais uma vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse dia vai chegar, irmãos. Um dia ficará claro aos olhos de todos a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme. Enquanto os ímpios estavam falando, é inútil servir a Deus, não serve para nada estar servindo ao Senhor, trazendo para os nossos dias. O que adianta eu estar na igreja domingo após domingo, terça-feira após terça-feira, ajudar na EBF, ajudar no seminário, fazer um monte de coisa, comprar livro, ler, estudar. Não adianta, minha vida não melhora. Estavam questionando a Deus, mas havia um grupo que temia o Senhor. Deus sempre preserva um remanescente fiel. Sejamos nós. E falava, temiam a Deus e Deus ouvia com atenção. Então a resposta, às vezes, para o mal não vai ser Deus eliminar o mal de uma vez. Por vezes continuaremos sofrendo, por vezes continuaremos passando por dificuldades e vendo o ímpio tendo uma vida, às vezes, muito mais tranquila do que a nossa. Mas a resposta para nós é que Deus ouve a oração daqueles que o temem. E um dia ficará explícito, claro aos olhos de todos, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E nesse dia, o ímpio, continuar em sua impiedade, será julgado pelo Senhor. E o justo que continuar dependendo do Senhor, receberá o seu galardão. Essa tem que ser a nossa esperança. A diferença vai ficar clara. E esse dia vai chegar. O versículo 17 diz, naquele dia que prepararei. Deus está preparando esse dia. Mas a gente tem que pedir a Deus paciência, confiança. Que Ele continua sendo bom, como tem um cântico diz. E Ele continua sendo todo-poderoso. Só que Ele estende a sua corda de misericórdia. E se assim não fosse, nós não estaríamos na presença dEle hoje. Ele estende para que mais pessoas adentrem ao seu reino, para que mais pessoas recebam o convite da graça de Deus, para que mais pessoas façam parte da família de Deus. E assim como foi na Arca de Noé, um dia a porta vai se fechar. E no dia que se fechar, quem estiver fora da arca vai ser consumido para sempre. Deus é poderoso, Deus é misericordioso, mas os seus planos nem sempre a gente entende tão bem, irmão. Queria ler aqui na outra versão, versículo 17 na NVI. Foi muito interessante, só para a gente concluir. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Então a nossa esperança, irmãos, não está que Deus vai resolver todos os problemas do país, da nossa vida, das nossas finanças, da nossa saúde, da nossa família, de hoje para amanhã. Vamos orar, vamos clamar e confiar, como testemunhamos aí do filho do irmão Sebastião, o Gabriel, com a sua esposa Joana e com o seu filhinho Isaac. Deus deu um livramento, Deus continua livrando, Deus continua abençoando, mas a nossa esperança, irmãos, está em que Deus um dia vai agir. No dia em que eu agir, nós que confiamos e tememos o Senhor, seremos o seu tesouro pessoal. Essa tem que ser a nossa esperança. Até esse dia o mal continuará agindo no mundo. Pessoas continuarão desprezando a Deus, mas nós temos que orar para que Deus ainda salve mais alguns desses até o dia da sua volta. Então não questione ao Senhor, não se condene se por vezes a dor for tão intensa que você sentir como Jeremias em Lamentações, como Jó em alguns momentos do seu livro, como o salmista Asaf, Salmo 37, 5, que a gente fala tanto, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, também fala do problema da prosperidade dos maus, só que de uma outra ótica, né? Salmo 73, ele fala em primeira pessoa, ele fala, eu quase resvalei meus pés. O Salmo 37, Davi, ele está orientando sobre como agir, ele fala, agrada-te do Senhor, versículo 4, e ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará.
Mas ele também trata dessa questão da prosperidade dos ímpios. Mas não coloque seu coração nisso. Tema ao Senhor, confie no Senhor, clame a Deus, peça a Deus, jejue, clame, esteja aos pés do Senhor diante das dificuldades da vida. Mas não deixe que a presença do mal do mundo, não deixe que a prosperidade do ímpio faça seu coração esfriar na presença de Deus, afete o seu culto, e você fala, para que eu vou cultuar a Deus? É inútil servir a Deus, como os israelitas estavam fazendo. Não é. Deus ouve com atenção as palavras daqueles que o temem. Creia nisso. E um dia ficará evidente aos olhos de todos a diferença entre aqueles que temem ao Senhor e aqueles que o desprezam. Versículo 1 do capítulo 3, falarei mais semana que vem sobre isso, aponta para João Batista. João Batista aponta para Cristo. A solução já foi enviada. Aqui o profeta está falando que o Messias viria. Nós anunciamos que o Messias já veio. E um dia ele voltará. Essa é a nossa esperança. E no dia que o Senhor agir, no dia que Deus vier, Jesus Cristo voltar, o mal não vai subsistir mais. E nós seremos o tesouro pessoal do Senhor. Estaremos na sua presença para sempre. Feche seus olhos, vamos orar, já estamos